Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou muito animada porque eu gosto muito da passagem que nós vamos estudar hoje. Então, esse texto que nós vamos estudar foi escrito pelo irmão Rodolfo Nascimento para o Manancial. E o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente estuda o texto do Manancial, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. E eu não escrevi o texto, também não ajudei, né? O irmão Rodolfo Nascimento, quem fez tudão. Eu só vou fazer o quê? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar, pedir que Jesus nos ensine, né? O que precisamos aprender no dia de hoje. Ó Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo de Ti, lendo a Tua palavra. E, Senhor, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos aprender, que ela sirva de consolo para aquele que necessita. Que nós te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, nós vamos ler quando Jesus caminha para o barco. Eu gosto muito, muito, muito desta passagem. E vamos lá, nós vamos ler Mateus 14, 22 até o 33. E diz assim, quando Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após o quê? Após a multiplicação de pães, tal. Aí, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Jesus caminha para o barco. E o versículo escolhido pelo irmão Rodolfo Nascimento é o 32, que diz assim, subindo... irmãos, eu parei no... Não, tá certo, é o 32 que diz assim: "Subindo ambos para o barco, o vento cessou." É isso mesmo. Então, na madrugada do vendaval lá no mar da Galileia, os discípulos tiveram 4 momentos. Presta atenção. O primeiro, quando o vento estava lá, dando no barco, o barco para cima e para baixo, e aí eles pensaram assim: "Nossa, vamos morrer. Nós vamos morrer, esse barco vai virar pela madrugada." E depois, quando Jesus estava andando pela água, que ele chamou o Pedro foi ao encontro de Jesus, aí os discípulos falaram: agora tá tudo bem. Ó, coragem total.
Mas no terceiro momento, Pedro começa o quê? A afundar. E aí, de novo, né? Passar a ter medo. E no quarto momento, Pedro pede a Deus, pede a Jesus por socorro. E Jesus o acode, não deixa que ele morra afogado. Então, meu irmão, minha irmã, é possível que você, assim como eu, já tenha se sentido desses 4 jeitos, né? Você pode estar num vento turbulento, numa situação desafiadora, num lugar que você não vê saída. Você pode estar encorajado, depois ficar com medo de novo, enfim. Então, não sei se hoje você está com medo, você está temendo pela sua vida, ou se você está com coragem, se você está se afundando aí no mar das dificuldades, ou se Jesus Cristo está segurando a sua mão, né? Quando você pede socorro, ele segura a sua mão. Talvez você esteja aí num ciclo, vivendo e revivendo as mesmas situações, um dia após o outro, um dia com coragem, um dia com medo, um dia isso, um dia aquilo. Mas lembra de uma coisa, isso é fundamental, é muito importante. Independente, presta atenção. Independente do momento em que você estiver vivendo, Jesus está caminhando em direção ao seu barco. Isso aqui é fundamental. Por mais que você tenha medo, por mais que você não enxergue a saída, por mais que você se sinta afogando, lembra, Jesus está caminhando aí em direção ao seu barco, ao barco da sua vida. Mas o que torna para a gente tão importante saber que Jesus caminha em direção ao nosso barco? Por quê? Simplesmente, quando Jesus entrou no barco dos discípulos, o que aconteceu? O que está falando lá? O vento simplesmente, cessou. As ondas se foram e não tinha mais perigo, porque Jesus estava no barco. Bom, ao ver a história deles, nós também podemos ter a mesma certeza. Jesus vem andando sobre as turbulentas águas e ao seu tempo trará fim a todo vendaval, a toda ventania, a tudo que nos dá medo. Jesus não está ali, ou distraído, ou fazendo uma de louco, não sei o que está acontecendo, um cotô, um cocossô. Ele também não está fazendo pouco caso do vendaval que está te assolando. Não, nada disso. É o tempo de Deus. Então, independente de como você esteja se sentindo neste momento, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida. Você não deve ter dúvida também. O mestre está caminhando em direção ao seu barco, assim como caminhou em direção ao barco dos discípulos. E logo, meu irmão, e logo, minha irmã, tranquiliza o seu coração. Logo o vento vai cessar. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Jesus caminha para o nosso barco sempre que estamos em meio a turbulências. E quando ele chega, o vento cessa. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Jesus vem andando sobre as turbulentas águas e a seu tempo dará fim a todo vendaval. Agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso, Lembrando que para nós que temos certeza que Jesus caminha em direção ao nosso barco, o barco da nossa vida, para nós o abraço é super, mega certo. Nós temos que dar um abraço, não tem como não acolher o outro, não tem como não amar o outro, porque a gente sabe que Jesus está a caminho do nosso barco. Quero que você se lembre também do nosso versículo, que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora eu me despeço, com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá